Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Conforme combinado, às 16 horas, o reloginho aí zerou, a contagem regressiva zerou, e cá estou eu, depois de um dia, um monte de lives, um monte de mentorias, mas ainda bem que as coisas estão voltando ao normal, né? E as escolas estão começando a atender, a ter os seus pais buscando a escola, trazendo os alunos, saindo do online, vindo para o presencial. Os professores estão vacinando, então, aos pouquinhos, eu tenho percebido que as coisas estão melhorando para todo mundo, né? Vou falar aqui para duas telas, porque uma eu estou gravando e a outra é para o ao vivo. Sexta-feira eu tenho uma novidade. Sexta-feira eu tenho uma convidada, que na verdade foi uma parceira de trabalho, foi uma funcionária minha, e que hoje ela coordena o departamento de vendas de um grupo de escolas chamado Rede Decisão. Esse grupo de escolas hoje são, se eu não me engano, 12 escolas, 12 unidades. Na época que a gente trabalhou junto, eram 6 unidades. E foi muito gratificante trabalhar com ela, porque eu vi ela crescer, né? Eu vi ela amadurecer no trabalho, eu vi ela se desenvolver, né? E é muito bacana que toda vez que ela teve alguma promoção, mesmo depois que eu saí de lá, ela sempre me manda uma mensagem agradecendo, dizendo que muito do que ela aprendeu comigo. E a gente, na verdade, está na vida das pessoas é para isso, né? Eu acho que as pessoas passam na nossa vida para a gente deixar flores, né? Para a gente deixar um bom perfume. E simplesmente deixar também o máximo de sabedoria que a gente conseguir, né? Eu acho que a mentoria me encontrou e eu encontrei a mentoria, acho que tem muito a ver com isso, porque eu acredito muito em você se doar o seu conhecimento e vice-versa, e o quanto isso engrandece. É o que toda pessoa da educação faz, né? Todo professor faz, todo educador faz, né? Ele transfere conhecimento e vê o florescer do seu conhecimento. Isso é muito bacana. Isso é muito importante. Então, sexta-feira ela vai estar comigo, né? A Carol, eu chamo da menina de Carol, gente, que coisa feia, ela vai brigar comigo. Ela vai estar comigo e vai ser muito legal porque ela vai trazer um horizonte um pouco diferente do que a maioria das minhas clientes tem, né? A maioria das minhas clientes tem aquela coisa um pouco de escolas menores, com número reduzido de alunos, enfim. E hoje ela coordena o departamento de vendas, que a gente chama de vendas, né? De captação, de 12 unidades escolares, e que cada escola deve ter mais ou menos uns 500 alunos por aí. Isso significa uma média de 6 mil alunos. Estou fazendo uma conta aqui por alto, tá, gente? Então, ela atende hoje, querendo ou não, lá ela tem uma coisa diferente, que não é diferente das escolas menores, que é a pessoa de venda também ser a pessoa de secretaria, de atendimento, faz tudo, né? Faz tudo. E lá também elas fazem, eles têm esse perfil e eu acho muito bacana. E ela vai trazer esse desafio, né? O momento desse desafio que ela está vivendo, de gerenciar esse volume todo, mas sabendo que cada uma delas tem que fazer exatamente o mesmo trabalho que você, dona de uma escola menor, faz. Todas elas ali. A diferença é que o trabalho que você hoje faz para uma escola, para a sua escola, uma única vez, lá ela faz inúmeras vezes, multiplicado por muito mais pessoas, por uma equipe muito maior. Mas o trabalho é praticamente o mesmo. Mas a gente vai conversar sobre isso na sexta-feira, e vai ser às 8 da noite, e vai ser no Zoom, né? Eu vou fazer no Zoom, vai ser uma coisa rápida, um bate-papo, mas eu acho que vai ser muito bacana, porque ela vai trazer aí uns insights bem interessantes e toda a troca sempre enriquecedor para todo mundo, né? Bom, o tema de hoje é como negociar com pais inadimplentes. Eu tenho um grupo onde é meu grupo, gente? É tanto grupo que eu até me perco. Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram
Se vocês quiserem entrar nesse grupo, é só entrar no link da bio. Aí lá tem vários botões e um deles é para entrar no grupo do Telegram. Lá eu tenho hoje, em média, umas 40 e poucas diretoras. E muitas vezes eu pergunto para elas, né? Eu pergunto aqui também para vocês. Ah, o que que vocês gostariam que eu falasse, né? Qual o tema que vocês gostariam que eu abordasse nessa live ou na próxima live, enfim. E me falaram de rematrícula, né? Eu trouxe esse tema. Me falaram, enfim, 1.900 coisas. Mas a última que me pediram foi justamente sobre inadimplentes. E foi uma situação que nós vivemos aí, né? Nós tínhamos já os inadimplentes antes da pandemia. Com a pandemia, infelizmente, esse volume aumentou, até pela condição que nós estamos, né? Que vivíamos. E teve também um volume considerável de pais que mudaram a situação da vida deles e estão tentando ainda resgatar um pouco disso tudo, né? Então, a gente está tendo um número de inadimplentes um pouco grande. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou com medo de estar travando muito. Me dá um okzinho aí se vocês estão me ouvindo, tá? Então, essa live é para te ensinar como reduzir a sua inadimplência sem perder o cliente. Existem clientes que você é melhor perder. Eu estou falando do cliente que a gente não quer perder. Chegar numa negociação inteligente, tá? Eu fiz um post sobre isso, mas assim, eu acho que quando a gente explica, a coisa fica muito mais dinâmica, a pessoa entende melhor. Então vamos lá. Primeira coisa que tem que deixar bem claro é que vamos entrar em rematrícula. E existem apenas dois momentos em que você pode negar um cliente. Negar um cliente, ok? Então vamos lá. A situação número 1 é quando ele vem buscar a sua escola, procura sua escola. E aí eu não sei se vocês sabem, vou esclarecer para quem não sabe, né? Mas a sua escola, na verdade, é um banco. Você não é só uma escola. Você também é uma financiadora. Você é um banco. Por quê? Porque, na verdade, o pai paga por um ano de ensino, então ele paga por uma anuidade, que pode ser parcelada em 12 ou 13 vezes, ok? Então, na verdade, quando um pai te procura, ele está procurando um serviço anual, uma anuidade, e não uma mensalidade. Primeira coisa. Segunda coisa que você só não pode negar se ele te pagar o valor da anuidade à vista. À vista, ok? Se ele entrou lá e falou, eu quero matricular o meu filho, eu vou pagar à vista, ok. Mesmo assim, ainda tem alguns meandres que permite você negar, mas assim, a priori, você não teria tanta justificativa. Mas no momento em que você parcela aquela anuidade, vamos dizer que a anuidade é 13 mil, em 13 vezes de R$ 1.000, você está sendo uma financiadora daquela anuidade. Você está prestando um serviço, além do serviço educacional, está prestando um serviço de financiamento para ajudar o pai a conseguir bancar aquela anuidade. Então, como qualquer financiadora, acho que travou, vou esperar. Peraí, volta aqui, achei que travei e voltei. Como qualquer financiadora, você tem o direito de pedir documentos, de solicitar informações que te deem condições de entender se esse cara é um cliente, essa família. Espera aí que o meu vídeo foi pausado. Vamos lá, espera aí, gente. Reconectando. Espera aí. Vamos, gente, volta.
Peraí, gente, que deu um pau, tendo que voltar. Peraí. Pronto, gente. Vamos ver a conexão aqui. Deixa eu tentar tirar a conexão daqui, tentar só deixar aqui, vamos ver. Deu pau, peraí que eu já volto. Voltei. Desculpa, gente, voltei, caí, mas voltei. Onde eu parei mesmo? Vou esperar vocês entrarem aí de novo, me acharem novamente, e vou falar. Vamos lá, gente. Onde recapitulando. Então, como eu sou uma pessoa que estou dividindo essas parcelas, estou voltando, eu vi que caiu, e estou voltando da onde travou, tá bom? Então, vamos lá. Como eu sou uma pessoa que divido essas parcelas, eu estou sendo uma financiadora. E como qualquer financiadora, eu posso exigir documentos desses pais que me comprovem a idoneidade financeira deles. Então, sim, eu quero ver o pagamento da última escola, sim, eu quero ver a sua conta bancária, não, eu quero ver o comprovante de trabalho, né, o atestado, eu quero informações que me mostrem que você tem uma idoneidade financeira para assumir a minha escola. Então, esse é um dos... Não tem idoneidade. Puxei no SPC, o cara tem o nome todo empipinado, está devendo 595 escolas antes da minha, enfim, não me senti confiante em relação a esse pai. Eu posso negar essa matrícula? Pode. De forma muito discreta, o que eu fazia na época que eu negava a matrícula? Nós fazíamos um levantamento na SPC, verificávamos a ficha do cliente, enfim, e depois eu chamava esse cliente à parte, num ambiente reservado, e falava que, infelizmente, eu não poderia fazer a matrícula daquela criança, porque o responsável financeiro que foi apresentado estava acusando alguns problemas e não estava passando no meu sistema de matrícula. Então, o que eu precisaria é que ele ou me trouxesse um outro responsável financeiro, alguns entendiam, outros ficavam bravos, tinha de tudo. Mas o que você não pode, tá? Travei de novo, voltei. O que você não pode como é que eu vou falar? Envergonhar a pessoa ao dar essa informação. Então, eu sempre fazia isso de uma forma muito discreta, tá? Você pode negar? Pode. Então, esse é o momento número 1 que você pode negar. O segundo momento, gente, é na rematrícula. É na hora que você vai renegociar esse pai e você já teve ele como seu cliente, você sabe se ele é um bom pagador ou não, se ele é um cliente que vale a pena ter dentro da sua carteira ou não. Porque tem pai, gente, que ele dá tanto trabalho, ele deixa a equipe tão estressada, ele mexe com os pais que estão quietos, né? Ele é aquele pai que vai lá no grupo e destraçalha o grupo, dá um trabalho para você resolver o problema que esse pai fez, que muitas vezes não vale a pena você manter esse cliente. Porque é aquela velha história, eu mantive um problema e perdi 5 que não me causavam problema nenhum, tá? Então é a hora de repensar. Então, o que eu indico? Separa-se dê uma olhada no seu mapa de pais atuais, né? E separe ali na rematrícula o joio do trigo, os que são inadimplentes, dos que não são, dos que são fiéis, dos que não são. Ok, os que são inadimplentes, como deve ser o procedimento? Primeira coisa, lá na live que eu fiz sobre rematrícula, eu falei para você mandar algumas coisinhas para eles. O ideal é ir uma carta explicando que ele está com a condição em aberto e que nós gostaríamos de agendar um dia, um horário, para que ele viesse até a escola para acertar ou negociar a sua situação. Mas uma carta educada, simpática, enfim. Por quê? Porque agora é a hora que você vai ter que atender pai por pai. Eu falo que tem 2 momentos que a gente gasta saliva com o pai. Na verdade, a gente gasta saliva com o pai o tempo todo. Mas são 2 momentos que a gente gasta mais. Um é na matrícula. Quando ele está ali vindo conhecer a escola, que você tem que convencer ele de que a sua escola é a melhor opção para ele, de que a sua escola é a melhor que ele pode ter, nananana, ali você está, ó, gastando saliva.
E o segundo momento em que você tem que dar atenção para esse pai é na época de rematrícula. É a época de rematrícula, é o momento em que eu falo que você tem que revender a sua escola para alguns pais, né? Porque eles estão insatisfeitos com alguma coisa, não te sinalizaram antes, então é hora de chamar para conversar. Então, como é que deve ser feito? Eu vou chamar, estamos falando de inadimplentes, tá? Vou voltar para o processo de inadimplente. Eu mandei a carta para ele e vou dar um tempo para ele. Falar, olha, nós estamos em processo de rematrícula e eu garanto a vaga do seu filho até o dia 20 de agosto. Estou dando um exemplo aqui. Pedimos que agende conosco uma data ou um horário que caiba dentro da sua agenda até esta data. Até a data do dia X, né? Do dia 20, do dia que você determinou. O que você vai fazer depois? Mandou a carta, bonitinho lá, não. Você vai pedir para a sua equipe pedagógica levantar o histórico dessa criança. Então, assim, eu não quero saber só quem é a família, né? Se paga, não paga, que mês pagou, que mês não pagou, quanto está devendo, quanto não está. Eu também quero saber dessa criança, né? Quem é essa criança? O que eu fiz por essa criança? O quanto eu desenvolvi essa criança? Quais foram as dificuldades que essa criança tem e quais que não tem? Esses pais são presentes ou são ausentes? Né? Então, assim, eu ter essa bagagem de informação, vocês vão ver que na hora que a gente for conversar com eles, a coisa muda de figura. Então, ok, eu vou atender o pai, normalmente, quando eu atendia um pai para falar com o inadimplente, eu tinha em média 2 ou 3 documentos na minha mão. Que documentos eram esses? Um, obviamente, é o financeiro. O quanto ele está devendo, quanto tempo, né? Se é costumado, ou seja, se ele é um devedor que sempre deve, se ano passado ele deveu também e negociou e pagou o ano passado, mas não pagou esse ano, enfim, o histórico da pessoa. No outro, do financeiro. No outro, eu vou pedir um histórico da criança. Então, assim, eu quero saber, essa criança entrou aqui quando, como, em que situação ela estava, ela era uma criança que tinha alguma dificuldade, ela era uma criança que tinha, travei e voltei. Ela era uma criança que tinha dificuldade, ela era uma criança que tinha alguma deficiência, enfim. O que eu fiz por essa criança, o quanto essa criança progrediu, né? Essas informações eu tenho que ter em mãos. Ok. Tenho essas duas informações em mãos de todos os meus inadimplentes, eu vou ligar para cada um deles, seja no WhatsApp, seja na sua agenda online, seja ligando mesmo fisicamente, ou seja, quando for levar a criança na porta, fala, não, essa criança eu vou levar, porque eu quero conversar com essa mãe. E aí você vai falar, olha, seguinte, nós amamos o Joãozinho, nós gostamos muito do Joãozinho, do Pedrinho, gostamos muito da sua família, e nós queremos que vocês continuem conosco, sabemos que estamos vivendo uma situação atípica, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um horário para você vir conversar aqui comigo? Porque eu preciso sentar com vocês para a gente chegar num acordo, para vocês não perderem a vaga, para vocês não perderem a condição especial que eu tenho para fazer para vocês, enfim. E agende com essa família. Agendou com essa família, a dica que eu dou, gente, é fazer isso, infelizmente, eu sei que vocês trabalham pra caramba. Eu sei que de segunda a sexta, da hora que abre a escola até a hora que fecha, é quase 12 horas trabalhando sem parar, eu sei. Então, o ideal é fazer isso num sábado, ok? Por que, Liliane, num sábado? Primeiro, porque a escola está calma, tranquila, não vai ter aquela coisa do pai estar ali conversando com você e a professora está dando tchau pela janela que precisa te falar alguma coisa urgente que está acontecendo e você tem que levantar e aí você perde o raciocínio, você perde a atenção. Então, tem que ser o momento em que você oficialmente, formalmente, esteja focada no seu cliente, tá? Nesse cliente, no caso. Então, vamos marcar num sábado. Vamos dizer que você marque de hora em hora, de 40 em 40 minutos. Marcou para sentar com você, a primeira coisa que você vai fazer, oferecer uma água, um café, perguntar se eles estão bem. Sentou na sua frente, vocês estão bem? A segunda coisa que você vai fazer é
O Pedrinho gosta de vir para a escola? O Pedrinho é feliz vindo para a escola? Vocês estão satisfeitos com o ensino do Pedrinho? Por que que eu estou fazendo essas perguntas, gente? Porque eu já estou mostrando para eles que a minha parte eu já fiz e continuo fazendo. Eu estou entregando um serviço que o filho está gostando, que está usando, e mesmo eles me devendo. Está usando, está gostando, está sendo benéfico, está sendo positivo. Então, a primeira coisa é mostrar que a principal preocupação da escola é com a criança e é com a educação dessa criança. Em segundo momento, é que nós vamos entrar num outro momento. Diante daquele cenário que você tem, tá? O número de alunos. Uma outra coisa que eu tinha também, um outro documento que eu tinha na mão, que é o seguinte, gente: ensalamento. Liliane, que nome estranho, o que é ensalamento? Vou te falar. A grande sacada da lucratividade de uma escola é o ensalamento. Se uma escola tem... Por que você tem escolas grandes, né? Salas grandes? Porque aí cabe bastante aluno com um único professor. Isso é ensalamento. É eu ter lá 20 alunos, 30 alunos e um professor. Um professor, né? No caso, quando a gente tem 30 alunos, normalmente já é ensino médio, já é fundamental 2. Então, você tem lá os professores especialistas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais aluno você tem dentro de um mesmo ambiente, o que acontece? Você reduz o seu custo dentro daquela sala. Porque cada sala tem um custo para você, né? Como é que eu chego na conta do custo, Liliane? Simples. Você tem que fazer o cálculo do professor daquela turma. Então, vamos dizer que aquela turma tem um professor e um auxiliar. Então, eu tenho ali o custo desses dois profissionais. Aí, eu tenho também o custo em que eu vou pegar e vou dividir os meus custos variáveis, que é normalmente luz, água. Eu divido ali pelo número de alunos que eu tenho por sala. Deu para entender mais ou menos como é que funciona a brincadeira? Ok. Descobri o custo por aluno, eu começo a fazer o ensalamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala que está cheia e eu olho lá com o meu marketing, com minhas vendas, com o meu atendimento, que essa sala está tendo muita procura, e normalmente ela enche. Porque tem escola que, por exemplo, tem turma, tem idades, por exemplo, que eu não tenho procura agora. Mas em janeiro, eu tenho um monte de procura. Por exemplo, ensino médio. Ensino médio em janeiro é que o povo acorda para procurar escola. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um histórico das procuras que eu tenho, em que momento elas acontecem e qual é o índice que eu tenho. Por quê? Quando eu tenho essa informação, eu posso falar assim: quer saber? Esse pai me dá muita dor de cabeça. Esse pai não me pagou. Mas, olhando o meu ensalamento, eu sei que eu vou ter procura para essa turma. E eu sei que eu vou ter matrícula para essa turma. Então, eu prefiro pegar um pai que chegue agora, de repente, até pagando uma tabela nova, né? Uma nova família, e não fico mais com esse pai, que é um devedor, ou não. Vale a pena, eu olhando aqui o histórico desse pai, vamos pensar num pai positivo. Esse pai raramente deve, ele está devendo agora por alguma situação, problema que ele vai me contar na reunião. Essa criança é uma criança tranquila, é uma criança que ajuda, é uma criança participativa, é uma criança inteligente, é uma criança bacana, enfim. Essa família, eles elogiam nas redes sociais, eles falam bem da minha escola, eles trazem cliente, eles me indicaram para não sei quantas pessoas. Então, peraí, esse é um cliente que vale a pena eu relevar algumas coisas. Então, quando você tem um cenário, você tem que procurar ter o cenário o mais completo daquela família que está na sua frente para você tomar a decisão certa, para você não errar, não ser nem justa demais, nem injusta demais, né? Você ser comedida, você agir de forma correta. Então, assim, sentou com esse pai, primeira coisa, você está feliz com o trabalho que a minha escola está fazendo pelo seu filho?
O seu filho está feliz quando vem para a escola? Ele está se desenvolvendo? Você percebe isso? Normalmente, as respostas deles são sim. Porque senão, eles já teriam gritado, reclamado, ok? Falou-se sim para todas essas minhas respostas. Eu, entre aspas, mostrei que o meu trabalho está sendo entregue e muito bem entregue. Aí você vai chegar e falar, então, estamos numa situação diferenciada. Entenda, né, que estamos numa situação diferenciada. E eu queria entender o que que tá acontecendo, né? Eu sei que todo mundo está vivendo algum problema, tal, mas eu quero entender o que está acontecendo e como a escola pode, junto com vocês, encontrar uma situação que está para essa situação do que está em aberto. E deixa eles falar. Aí eles vão contar a história deles, a situação deles, enfim. Você já tem um histórico de pagamento. Você sabe se eles são pessoas que não pagam ou se não, ou se foi pontual, né? Foi uma situação realmente atípica. E ali você vai tomar a decisão. A decisão do quê? Se eu mantenho, se eu não mantenho. Só te dou uma dica. Parcele para ele o valor que está devendo. Pode parcelar. Mas não tire os juros. Por que, Liliane, eu não posso tirar os juros se você está falando para mim ajudar ele? Porque senão, ele vai entender que é certo dever. E não é certo dever. E a segunda coisa, esse é o momento em que você vai mostrar para ele que a escola tem um custo. Do mesmo jeito que ele tem um custo na casa dele para pagar as contas dele, que ele vai lá explicar que ele teve que, né? Sei lá, vai falar, entre pagar a escola e pagar a minha luz, eu preferi pagar a luz. Tem a luz. Ah, eu tive que pagar a água em vez de pagar a escola. Tem a água. Aí é nessa hora que você vai falar, então, eu entendo que você teve as suas prioridades. O problema é que eu também tenho que manter a escola. E para manter a escola, lembra do compreender para ser compreendido? Existe uma outra paráfrase que fala o seguinte: o ouvir todo inclusivo, é você ouvir realmente o que o cliente tem para falar. Ouvir mesmo. Ouvir de coração, de ouvidos abertos. E junto com ele ali, você também mostra o seu lado, fala, então, eu entendi o seu lado. Só que eu vou pedir para você entender o meu. Eu tenho que, para mim manter uma escola, para mim manter a qualidade do ensino do seu filho, porque seu filho está entrando aqui dentro da escola todos os dias, eu tenho um custo. E eu só consigo pagar esse custo se vocês pagam a mensalidade. Eu vou te dizer que é nessa hora que você tem uma troca com eles, em que você, aquilo que a gente falou, compreende, né, você compreende eles para eles depois te compreenderem. É muito bacana porque vocês vão ver. E eu falo para vocês de cadeira. De cadeira. O cliente que. Tem lógico que tem um safado. Não vou falar safado, já falei. Aqueles são mais safados que não estão nem aí, não querem pagar a escola mesmo. Mas aquele que fez isso e não estava com intenção de fazer, ou fez isso de uma forma até consciente, mas depois que você chamar a atenção dele, trazer ele para uma conversa como essa, ele nunca mais vai te dever. E mais do que isso, se ele sentir que ele vai te dever, ele vai te enxergar de uma outra forma, a sua escola e a sua instituição, e você como diretora, e vai perceber que ele pode. Travou, vamos lá, travou, vamos lá. Volta, volta, volta. Volta, filhinho. Eu sei que eu travei, por isso eu parei. Ele vai entender que ele pode procurar você se alguma coisa acontecer e renegociar e rever alguma coisa, mas ele não vai virar aquele inadimplente que vira um calo no, né? Um calo no nosso pé, uma pedra no nosso sapato, que nunca mais você sabe o que aconteceu com ele. Ok. Conversou com ele, ouviu? Você tem que pensar em todos esses parâmetros que eu te dei. Ensalamento.
Essa sala está me dando despesa? Essa sala vale a pena? É melhor pingar do que secar? Não, essa sala está cheia. Está cheia, vale a pena eu ter esse cliente? Não, vale a pena, de repente, eu captar um outro novo no começo do ano ou no decorrer do final desse ano. Ok, então eu vou ser mais dura na minha negociação. Não vou abrir mão, não vou tirar juros e não vou parcelar tanto. Não, é um cara bacana, vale a pena, eu vou ajudar. Então tá bom, vou ajudar, mas mostre para ele que você está abrindo uma exceção. Enfim, a grande sacada da inadimplência, gente, eu vou te dizer qual é. É no começo você saber quem ele é, para você não ter a experiência de descobrir depois que ele é um inadimplente costumaz, ou seja, ele é acostumado a fazer inadimplência, ou nesse momento em que você chama eles um a um. E eu vou contar para vocês. Numa das escolas que eu trabalhei bastante tempo, o diretor ele fazia esse trabalho e eu sentei do lado dele para assistir esse trabalho. E eu assisti, por isso que eu falei que eu sei de cadeira como é feito. Ele atendia 300 famílias, 400 famílias, numa escola de 900, 1.000 alunos. Ele atendia todo mundo. E eu não sei como, não me pergunte como, mas ele tinha essa coisa do ouvir a história de cada um, ouvir todo inclusivo. Ele falava, muitas vezes ele falava, né, as pessoas não querem dever. Vamos, gente, travou, voltou. As pessoas não querem dever, né? Muitas vezes a vida nos faz uma situação assim. Então, o que ele fazia muitas vezes? Ele falava, vou fazer assim, eu vou pedir para você me pagar o que deve e vou reduzir um pouquinho a mensalidade do seu filho por 3 meses. Depois volta ao normal. Enfim, negociava com eles, mas sempre olhando o quê? O ensalamento. Sem ensalamento, esquece. Você não está olhando com os olhos de uma empreendedora, tá? Ok. Verifiquei que esse é um cliente que vale a pena ficar. Entendi que a situação dele é pontual. Renegociei com ele. Botei ele para entender o meu papel, o papel da importância dele ser um cliente bom pagador, um cliente fiel no seu pagamento comigo. Ok. Estamos tudo certo, vamos para o ano que vem. Deu para entender? Mas é que chama, eu vou falar, é chato. Não delegue essa função para a menina da secretaria, para a moça da portaria, para a coordenadora. Não delegue. É chato, mas tem que ser seu. Esse é um trabalho. Por quê? Lembre-se que você tem um custo. Vamos ver se eu voltei. Ou se travou de novo. Está travando bastante, né? Vamos ver se eu voltei, que está travando bastante. A gente tem que entender o seguinte: nós temos um custo para colocar um cliente dentro da nossa escola, né? Fazer esse custo, como é que eu sei fazer esse custo, Liliane? É só você levantar todos a sua energia de marketing, de campanha, para você botar um aluno aqui dentro, ok? Então, ali você tem um custo. Esse custo, eu não posso simplesmente jogar fora, né? Outra coisa que eu vou aproveitar e reforçar: não deixe o cliente ir embora antes de falar com você. Ele chegou ali e falou: então, eu quero sair da escola, me vê o histórico, me vê o documento de adimplência, sei lá o que ele vai pedir para você, o histórico, enfim. Não, o que o senhor quer? O senhor quer tirar seu filho? Vamos conversar. O senhor tem que falar com a coordenadora, com a diretora, com o financeiro, com o presidente da República. O senhor não vai sair daqui assim, não. Eu não deixo uma cliente minha sair sem falar comigo tudo e mais um pouco. Por quê? Porque eu sei o quanto eu batalhei para ela estar aqui me ouvindo agora. Eu sei o quanto eu batalhei para ela ser mentorada por mim. E eu vou deixar ela ir embora assim? Não, que isso? Não, vamos junto entender o que está acontecendo e vamos arrumar a casa. E é isso que você tem que fazer também com o seu cliente. Não deixe ele embora. Eu fico besta de escola que chega lá e fala assim: ah, eu quero o documento, tá bom. A senhora pode vir buscar daqui a 24 horas? Ui, vem buscar daqui a 24. Você não pode negar dar documento.
Mas que eu não vou facilitar, eu não vou. Que isso? Festa do caqui? Cada um pede e vai embora? Não, senhor. Bom, voltando para os inadimplentes. Então, o negócio é assim, conversa um por um, faz num sábado, tenha esse olhar e mostre para esse pai o trabalho que a escola fez. Olha, senhor João, né? Se o senhor identificar aqui, ó, nós temos o histórico do seu filho e podemos mostrar para você que ele se desenvolveu em tal aspecto, ele melhorou em tal situação da hora que ele chegou aqui, que ele estava com dificuldade nisso, da outra escola que ele veio e nós, né, resolvemos, hoje ele está, né, certinho, tudo bonitinho. Então, nós fizemos a nossa parte, eu sempre vou precisar ir contar para que você faça a sua, né? Coraçãozinho e flores, assim, para esse pai. Enfim, então, assim, é conversar um por um, ouvir tudo inclusivo, entender a necessidade, entender quem é esse cliente, lembrar que você teve um custo para botar ele lá dentro, mas lembrar também que pode ser que não vale a pena ficar com ele, e isso, muitas vezes, só você, que é dona da escola, que vai conseguir ter esse olhar, ok? Então, gente, isso é negociar com o inadimplente. Você só tem 2 momentos em que você fica com um cliente, com uma família. Quando ele te procura para entrar e quando você está na rematrícula. Então, pensa direitinho. Eu falei que muitas vezes eles vêm, eu não sei se vocês acreditam nisso, vou falar, mas de energia, né? Energia. A pessoa, quando ela tá inadimplente, ela já vem envergonhada, ela já vem com uma energia negativa, ela vai sentar com você, ela vai te contar um problema, ela vai te contar uma situação triste, uma situação ruim, e isso mexe muito com a gente, mexe com o emocional de quem ouve, né? Nós somos seres humanos. Nós temos emoção, nós temos coração, nós temos, né? Nós nos colocamos no lugar do outro, mas sempre se atenha aos documentos que eu pedi para você ter em mãos, tá? Que eles sim é que vão te pautar dali para frente, ok? Bom, gente, é isso. Espero ter ajudado vocês mais um pouquinho, né? Sempre pense em salamento, pense que será que vale a pena ficar com esse cliente? Será que... outra coisa que é importante pensar. Esse cliente está comigo. Bacana, esse cliente está comigo. Só que ele trouxe a família toda. Então, com ele, tem mais 5 alunos. Então, assim, ele não é um único... Espera que eu travei de novo. Vou ver se eu volto. Volta. Travei bem. Agora eu voltei. Então, assim, sempre pense que muitas vezes um aluno não vem sozinho, né? Ele vem, traz a família e junto com a família dele, os agregados, vem mais quantos? Mais 10, mais 5, mais 2. Então, será que se eu perder esse, eu vou perder os outros 2? Então, a gente também tem que pensar nesse quesito, tá bom? Então, é isso, gente. Infelizmente, é passar na peneira, é conversar um por um, pensar no ensalamento e no quanto esse cliente vale a pena ter ele na sua casa, na sua casinha, na sua escola, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo processo de inadimplentes, vamos colocar assim, né? Um ótimo processo de negociação com seus inadimplentes. Espero que eles reduzam, depois que a gente tem essa conversa nesse sentido que eu falei, normalmente reduz. Eu espero que eles reduzam e principalmente faça num sábado para que você possa ficar centrada no que você está fazendo, fazer bem feito, ok? Sexta-feira, minha live com a minha convidada, tá? Vamos falar um pouquinho sobre estratégias de captação, como fazer, como ela tem feito, como eles têm feito, né? Qual estratégia que se pode usar hoje para que não só a gente consiga captar, mas principalmente manter o cliente. Acho que vai ser muito bacana. Vai ser às 20 horas no Zoom. Para fazer a inscrição, tem que entrar no link da bio, tá? Não, eu deixo... Gente, para tudo! Eu botei o link. No link da bio, já está a inscrição. Eu tirei o link que fica e botei esse link da própria inscrição da sexta-feira. Sexta-feira às 20 horas, hein? Te espero aqui, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida de tudo que a gente conversou, manda aqui para mim, agora, que eu vou dar mais alguns segundinhos para vocês. Ou então, podem me mandar no direct, que com o maior carinho eu respondo, porque de que adianta a gente fazer uma live, tirar as dúvidas se a gente não responde, né? Então, se vocês sentirem alguma dúvida, alguma situação diferente que a gente pontuou aqui, que ficou
em aberto. Vocês podem mandar para mim um direct que eu respondo com todo carinho, tá bom? Gente, obrigada. Vocês tenham uma ótima quarta-feira, né? Hoje é quarta, uma ótima quinta. Encontro vocês na sexta-feira, às 20 horas. Um beijo, gente. Fui. Fui. Voltou a baixar, filho da mãe.